Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula número 9 da disciplina de Programação Aplicada do curso de Engenharia Civil, onde vamos tratar a parte 3 de listas. Aqui nós vamos mostrar para vocês novos comandos para inserir e remover elementos da lista, comandos que obtêm índice de um objeto na lista, de um elemento na lista, faz a contagem de elementos da lista, então são comandos que fazem coisas similares a comandos e métodos que nós já usamos no passado. Vamos ver o operador in funcionando, que é um operador para percorrer lista. Vamos comparar o for e o while para listas. São dois estudos de loops de repetição. Vamos entender a função range, como criar listas a partir dela e combiná-la com o for e com a função list. Tá? Vamos entender como é que funciona a função enumerate do for, que é uma permissão adicional que o for dá para você obter não só o valor, mas a posição do elemento na lista. E uma aplicação final desses conceitos. Está no capítulo 6 de Menezes, né? E no material da videoaula do Classroom, lá, no material de apoio textual, tem uma outra indicação de qual capítulo se encontra esse conteúdo. E primeiro, vamos falar dos métodos insert e remove. O insert é usado para inserir elemento na lista. E a novidade dele é que, ao invés do append e do extend, aqui no insert eu consigo dizer a posição que eu quero que seja inserido o elemento. Aqui no caso, a posição 1 nessa lista insira 100. Então, na posição 1 está o 20, ele inseriu 100. O remove, diferente do del, tá? O que ele faz? Ele simplesmente, você põe aqui, tem a lista, ponto, chama o comando remove, diz o valor que você quer remover, ele retira da lista. Então, assim, são métodos, né, associados à lista, por isso que tem esse pontinho aqui para chamar o método. E aí, rapidamente, esses métodos são o que chama na programação built-in, quer dizer, já vem pronto, é do pacote, tá? E aqui só para lembrar um pouco a diferença, né, que quando você manda remover alguma coisa de uma lista que não tem, ele vai dar esse erro aqui, ó. X não está na lista, tá? Então o remove, diferentemente do del, ele tem diferenças de atuação, né? Mas ele vai dar o erro se você pedir para tirar uma coisa que não existe. Aqui nós temos a função index, tá? Funcionando, ok? E na função index, você dá o elemento aqui, ó, posição na L, né? 10, 100, 30, 40, 50. E você diz, ó, me dê a posição na lista L do index de quem? De 100. Aí ele vai dizer, ó, 100 está na posição 1. Lembra que o pai ainda começa do 0, então 0, 1. Tá? Agora, se eu quisesse contar, né? Aí seria essa outra lógica aqui de baixo. Ó. Enquanto o index é ponto index, a contagem é ponto count. Tá? E aqui eu vou contar quantos elementos tem na lista, diferentemente lá do length, que dá o tamanho da lista. Então, conte 10 nessa lista. Ó. Nessa lista tem 3 10. Então, ele vai dizer, ó, contém 3 10. Tá? Aqui nós temos a localização em lista, tá? Que é o in, ok? O in é usado para verificar se um elemento está dentro da lista e ele retorna uma variável booleana. True se o elemento existe ou false, como a gente mostra nesses dois exemplos. E aí qual é a diferença básica? Tá aqui, ó. Aqui a gente está procurando o 10 nessa lista, tá? L. Aí você bota só assim, ó. Olha como é simples. Valor 1, que é o 10, in L. Ele responde true. Tá. Se você quiser guardar isso aqui numa variável, aí você pode guardar, ó, a mesma lista L, agora um valor 2 procurado, 200, tá, ó, não está na lista, né? Aí eu digo, ó, cria uma variável busca 2 e digo, a busca 2 atribua a varredura do in, ó, valor 2 em L. Aí, ó, print busca 2, false. Aqui você guardou o resultado de uma variável, aqui não. Na primeira opção, que foi procurar o 10, a variável true ficou na memória do computador, né? Ela vai se perder. Aqui não, aqui você guardou ela numa variável para ser usada, certo? For versus while. Então, primeiro, as sintaxes são bem parecidas, né? O for tem uma variável a ser percorrida, tá? Dentro de um objeto que geralmente é uma lista, um bloco de instruções e pode ter o else, né? E outro bloco de instruções. O while tem uma condição para entrar no bloco de instruções inicial e um else caso essa condição não seja atendida, outro bloco de instruções, tá bom? Então vamos comparar aqui, ó. Quando a gente usa o while e for, primeiro, quando a gente precisa andar na lista toda, geralmente nós usamos o while. Quando não sabemos, né, onde está o elemento que precisamos na lista, aliás, o for, né? Aí é que usamos o while. Então, o for é para andar na lista toda e o while é para andar só até encontrar o elemento da lista. Esse é um critério para a escolha, tá? Mas tem outros. Você pode
fazer aqui, ó, dois exemplos, ó, de comparação. Você quer imprimir esses elementos na lista. Ó, como o código é diferente. Para o for é bem simples. Ó. For element in list print é. Né? Passa a ser o elemento da lista. Não preciso ficar dizendo que é o E de 0, o E de 1, o E de 2, o E de 3. No caso aqui, o E de 0, o E de 1, o E de 2. Não preciso botar abre colchete, fecha colchete 0. Ele já sabe que o E é um elemento da lista. Então ele percorre todos. Entendeu? Isso é muito simples. Tá? Enquanto que no while, ó, eu preciso de um contador, que é o x. Eu preciso botar uma condição que é, enquanto o contador for menor que o comprimento da lista, tá? Aí você pode, aqui não nem precisava ter colocado esse eu podia ter colocado direto aqui prim só botei para ficar parecido com esse aqui, tá? Mas eu associei a L de x, não precisava. Então, o adicional aqui do while é que você tem que botar, além do print, um contadorzinho, usando esse operador combinado, né? Que é o aritmético com atribuição, né? Que é x igual a x mais 1. Mas ambos fazem a mesma coisa. Então, basicamente, o while vai exigir um pouco mais de código, mas te dá a vantagem de não ter que entrar em todo o código, certo? Se você não precisar percorrer a lista. E o for é muito mais simples se você precisar percorrer a lista. Uso do break no for, tá? Aqui, ó, o break é muito útil para ajudar a fazer uma coisa que lá no while também a gente usa o break, né? Porque o while tem uma condição para entrar. Então ele não precisa percorrer a lista toda. No for, como eu vou percorrer a lista toda, né, eu preciso de uma ajuda para quando eu encontrar o objeto, ou não encontrar. Então eu combino break e else. Então aqui, por exemplo, tem uma lista e eu quero que a pessoa diga qual o valor que ela quer procurar. Aí eu digo, ó, for, quer dizer, para elemento na lista, veja se o elemento que a pessoa digitou, aliás, o elemento da lista, né, o E da IDL, que vai ser o 7, o 9, o 10 e o 12, é igual ao P. Quem é o P? É a variável que a pessoa digitou. Se for igual, você faz assim, você printa e diz, ó, o valor foi encontrado. E aí, para você não continuar rodando na lista, você joga o break, certo? E se ele não for entrar nenhuma vez nesse if, ou seja, o que a pessoa digitou, que é o P, não é igual a nenhum dos S, aí você joga um else para dizer o valor não é encontrado. Tá? Então, essa é um jeito de você melhorar o for para não percorrer todo e se percorrer todo e não achar nada, dá uma informação para a pessoa. Tá? Aqui é outro exemplo, só que aqui você tem, ó, o valor não é encontrado. Então aqui é um exemplo que é basicamente esse daqui de cima, só que agora a pessoa digitou um valor 20, ó, que não está na lista. Então ele necessariamente percorre o for todo, ele percorre os 4 elementos da lista, certo? E aí ele entra no else para dizer, ó, não encontrei, certo? Mas aqui é porque realmente tinha que passar pela lista toda. Então aqui é só para você entender que você pode pegar o for e trazer vantagens que tem lá no else, que é o break, para encerrar o processo, quando você encontrar alguma coisa, e o else, caso você passe a lista toda e não encontre o que você quer. O range, o que é o range? É uma função sequencial, né? Ela gera uma série, uma sequência numérica, a partir de um valor inicial até um valor final, tá? Aberto nesse valor final, e com o salto que você escolhe. Vamos ver como isso funcionando. Ó. Então está aqui, ó, o valor inicial, valor final eu botei aberto, porque se você mandar ele fazer até o 10, ele não vai até o 10, ele vai até o 9. E o incremento que é o passo. Aqui, ó, um exemplo padrão simples. Ó. For v in range, quer dizer, eu já posso montar a lista aqui dentro, não preciso nem montar a lista fora, essa é a vantagem do range. Print v. Aí, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Veja que eu mandei fazer o range até o 5. Ele só vai até o 4. Por causa da lógica do Python, né, que começa no 0. E ele começou no 0 porque eu não disse nada, mas eu podia chegar e dizer o seguinte, ó, a mesma coisa, for v in range, agora eu digo, comece no 1 e vá até o 5. Aí ele vai 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Ele printa. Então, o intervalo aberto que eu falo bem aqui é porque ele usa esse in 5 como elemento de referência, mas ele não vai até ele. E tem aqui a opção do passo, o valor inicial, o valor final e o passo. Agora eu fiz um for, um valor v, em range, começando em menos 1, indo até menos 10, ou seja, ele vai até o menos 9, né? E o passo é menos 3. Então, ó, menos 1 é o primeiro, aí o próximo, menos 1 com menos 3 dá menos 4, tá? Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Aí, menos 7 com menos 3 dá menos 10. Ele já não faz.
Então, o range pode ser dessas três formas. A mais simples, o limite aberto até onde fazer a série. Ou então, o valor inicial e o limite aberto até onde fazer a série. O valor inicial, o valor do limite superior aberto até fazer a série e o passo. Pronto, são as três formas do range. Mas, geralmente, o range, ó, veja aqui, substitui uma lista, tá? Mas ele não é uma lista, ok? Vamos ver aqui o uso do for com a função range, append e index. Vamos ver essas coisas funcionando juntas. Ó. Então aqui, ó, o for e o append. Tá? Você vem aqui, ó, tem uma lista vazia que você cria, você diz ó, for element in range, começando no 1 e indo até o 10, com passo 2, ou seja, ele vai até o 9. Então pegue a lista L e faça um append de E, que é o elemento. Lembrando, ó, quando você usa o for, a vantagem é que o E passa a ser a variável da lista. Então não precisa ficar dizendo aqui, ó, é de 0, é de 1, é de 2, é de 3, não precisa. Tá? Então o que ele fez? Ó, ele pegou e leu 10, do 1 até o 10, né? Então, ó, 1 passo 2, o próximo. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Aí aqui ele para. Por quê? Porque já chegou no limite superior, que é 10. Agora, se você quiser usar o extend, aí você tem que lembrar que o extend, você tem que botar na sintaxe dele esse colchetezinho, ó, que no append não tem. Tá? Porque o append joga todos os elementos da lista como se fossem elementos, dependente do que eles são. Se eles são listas, tuplas, dicionário, né? O extend não. Ele transforma o cara que está entrando em mais um elemento da lista. Tá? Ele vai ser sempre... Né, o extend ele vai... como é que eu posso explicar isso melhor para vocês? Ele vai pegar o elemento que está entrando e dissecar ele no elemento básico. Então ele fez a mesma coisa, porque aqui a lista é número simples, né? Mas se eu não botar essa sintaxe aqui, vai dar erro. Tá? Essa eu quero chamar a atenção para vocês. E aqui, o mais comum, ó, veja que usar o append e usar o extend, eu chamo muito mais código para fazer a mesma lista. Né? Enquanto que eu uso, ó, só uso o list e o range. Né? Essa é a combinação que eu queria mostrar para vocês aqui. Ó. Quando eu uso o list e o range, tudo fica mais fácil. Ó. O mesmo range, 1, 10, 2... list, que é o comando que abrange o range. Range passa a ser o parâmetro de list. Ele já monta numa linha a lista que eu quero. Aqui, para montar a lista que eu quero, eu usei 4 linhas. Aliás, 3, né? Porque o print não conta. Então, aqui é 3, aqui é uma linha. Ó, mas todos geraram o mesmo produto. Então, quer montar a lista? O lance é comando list com range. Se a tua lista for uma coisa sequenciada, progressão geométrica, progressão aritmética, uma lista que você conhece. Se não, outras formas de fazer usando o for. Função enumerate, para que ela serve? Tá? A enumerate ela gera uma tupla, que é um tipo de estrutura de dados similar à lista, só que ao invés de colchetes ela usa parênteses, e o conteúdo dela é invariável, é constante. Que no caso da tupla é o elemento, né, que você está procurando, vírgula, a posição do elemento. Tá? Muitas vezes você quer achar o elemento e saber onde está. Então, para isso, você usa a função enumerate, que a indexação, a sintaxe é essa aqui, ó, for element, na posição i, in, aí, enumerate lista. Tá? Ao invés de botar só a lista, você bota enumerate lista, que é numere a lista, basicamente o que ele está dizendo. Coloque índice na lista. Tá? E aqui é um exemplo simples. Ó. Você vem aqui uma lista, agora nós estamos usando aqui, ó, montando a lista com o list, né? List, range, 0, 10, 2, passo 2, começa no 0, vai até o 10 aberto, passo 2, aí for, i, né? Vírgula, in, enumerate L, print a posição e print o elemento e print a posição aqui dele. Tá? Então, o primeiro, na verdade, que eu vou corrigir para vocês depois, o primeiro é a posição e o segundo é o elemento. E aí ele printa aqui, ó, o elemento 0 está na posição 0, que é o primeiro, né? O elemento 2 está na posição 1, que é esse cara aqui, o próximo aqui, depois do 0 é 2. Depois o próximo é 2 mais, passa é 2, né? 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Então ele montou a lista e aqui diz a posição dos elementos da lista. Ó, tá? Então, corrige aqui, está trocado, viu, pessoal? O primeiro é o i, que é a posição, e o segundo é o e, que é o elemento. Tá? Aí o exemplificándozinho, ó. Eu vou trocar isso aqui também, tá? Que o primeiro é a posição do elemento e o segundo é o próprio elemento.
Esse aqui é o formato da tupla. E aqui é uma aplicação do uso do for para montar, percorrer uma lista e obter valores específicos de uma lista. Então, digamos que você tem uma situação dessa aqui, uma lista aninhada, né? Essa lista, dentro dela tem listas, ó, onde a lista tem o nome do produto, a quantidade e o valor dele, tá vendo? Ó? Goiaba, 75, 0,75, banana, 200 unidades, 0,5 reais, laranja, 120 unidades, 1,5. Digamos que você quisesse usar o for para separar isso aqui, ó. Eu quero o nome dos produtos numa lista, a quantidade nota e eu quero o preço nota. Então você cria aqui as 3 listas vazias, ó, produto vazio, quantidade vazio, preço vazio. E você faz um for para percorrer toda a tua lista, ó. For elemento em lista. Aí você vem e cria mecanismos para ler a parte da lista que lhe interessa e montar a próxima lista. Então eu botei aqui, ó, produto X, que eu não sei qual é o elemento na posição 0. Aí por que eu estou usando aqui esse colchete? Porque agora esse elemento que ele está falando bem aqui, ó, esse dessa lista, é uma lista. Aí agora nessa lista ela tem a posição 0, que é a maçã, a 1, que é 100, e a 2, que é 1,5. Então aqui sim eu posso dizer, ó, no elemento, que é esse aqui, me traga a posição 0, que é o nome. Então ele percorreu, achou o primeiro elemento. Aí pega esse cara, que chama produto X, que é uma variável temporária, e faça um append dele na lista produto que está zerada. Então ele joga o maçã aqui dentro. Aí ele faz a mesma coisa com quantidade X, só que ao invés de ir na indexação do elemento, que é esse aqui na posição 0, é a posição 1. Aí ele acha o 100. Aí ele pega a quantidade que é 100 e faz um append na lista quantidade que está vazia. E aí quando ele chega no E2, esse é o elemento, posição 2 é 1,5, pegue o 1,5 e jogue no preço, variável temporária, e faça um append do preço na lista preço. Aí ele percorreu o primeiro elemento, aí como é uma lista, né, um em list, aí ele vai e acha o goiaba, que é o próximo 0, o 75, que é o próximo 1, o 0,75, que é o próximo 2, e coloca eles respectivamente na lista produto, quantidade e preço. E assim ele percorre os 4 elementos e vai achando pela indexação da lista, que é um componente do elemento, né, que ele é uma lista, os elementos, os nomes dos produtos, as quantidades e os preços, colocando em suas respectivas listas usando o append, e aí ele depois mostra para você as 3 listas separadas. Entendeu? Essa aqui é toda a lógica do for que faz isso, ó, que é uma combinação de entender que o elemento é uma lista e saber a posição do elemento que você quer usar, jogar na variável temporária, pegar a variável temporária e appendar uma lista. É só isso. Esse aqui eu quero que vocês tentem reproduzir sozinhos, tá bom, pessoal? Então nós vamos parar aqui, tá? Eu agradeço pela atenção e agora nós vamos fazer a parte prática, tá? A gente sempre faz no final, quando termina. Então vamos lá. Vamos aqui para o Jupyter Notebook, tá? Eu já estava com ele aberto aqui, mas eu vou fechar ele, tá bom? E eu vou fazer mais uma vez lá do começo. Como é que você faz? Ó, você procura o Jupyter Notebook bem aqui, Enter. Ele abre aqui o compiladorzinho, a maquinazinha virtual, né, que atua em local host, né, ó, esse IPzinho local que ele cria. E aí ele abre todas as suas pastinhas, a gente vai aqui na pasta que eu já criei, do IFP, curso de engenharia, disciplina de programação. Tá? Aí tem uma listazinha que eu já criei aqui, certo? Mas a gente pode começar a nossa lista do zero, mais uma vez, ó, new Python. Tá? Vamos salvar como aqui. Antes da gente começar, a gente pode botar assim, prática, aula 09, certo? Salvou. Vamos ver os conceitozinhos práticos aqui. Primeiro, vamos criar uma lista básica. Primeiro, do jeito mais simples, né? Dizendo os valores, 10, 20, 30, 40, 50. Opa, eu usei chave. Lista não é chave, isso aí já é dicionário, tá? É colchete, ok? Aí, digamos, eu quero inserir alguém nessa lista, tá? Como é que eu insiro alguém? Eu digo aqui, ó. Na lista L, ponto, eu chamo o método insert. Aí eu digo, na posição 0, que é o 10, insira, por exemplo, 1000, tá? Aí, ó, print L. O
que ele fez? Ele veio na posição 0 bem aqui, que é essa, e inseriu o 1000. Então, o insert precisa de uma posição e de um valor. Shift Enter, ele executa e cria uma nova linha de código. Lembrando que essa linha de código você pode mudar para Markdown, né? Como é que você faz isso, né? Você clica na célula aqui, ó, Markdown, M de Markdown ou Y de código, tá? Clicando na célula, não dentro dela. Agora eu quero tirar esse 1000 daí. Como é que eu faço? Alistar a memória, eu chamo L, remove, que é o método, e digo tira o 1000. Aí manda ele printar aqui o L. Print L. Ele não entendeu o que eu botei aqui a mais. Tem que trazer a lista, né? Porque a lista ficou lá na linha de código. Pronto. Remove. Ainda está dando erro. List remove. List is not... tá. Porque a lista não está o 1000, né? Pronto, agora tem o 1000 aqui. Pronto. Erro todo. Pronto. Está aqui. Acontece então, pessoal. Nós estamos executando aqui e vai acontecer muitas vezes esses erros mesmo. Remove tem que ter o elemento na lista, né? Até serve, ó, se você não tem o elemento na lista, ó, o que, é que ele vai dar? Aquele que eu falei, tá vendo? Ó, list remove, ó, X não está na lista. Entendeu? Então o remove tem essa restrição. Você só consegue usar ele se você quiser tirar alguma coisa que você sabe que está na lista. Agora vamos lá. Usando as funções index e count. Tá? Digamos que você tem aqui a sua listazinha aqui. Ok? E aí você quer saber o seguinte. Qual é a posição de um elemento? Aí você me deu o index de quem? Aí você diz o 40. Aí você tem que saber que ele está na lista, né? E aí você manda dar um print no pose. Desculpa, pessoal. É um método, né? Então tem que chamar lista.index. É isso. Isso. Todos os métodos são assim, ó. Os built-in, né? Eles são associados ao objeto, que é a lista, pelo ponto. Pronto. Então, o 40 está na posição 3. Ó. A posição 0 é o 100, 1 é o 20, 2 é o 30, 40 é o terceiro. Ok? Agora, se eu tivesse uma Shift Enter, se eu tivesse uma lista agora com algumas repetições, por exemplo, vamos botar aqui 1, 2, 3... E aí eu quiser saber a quantidade. Então vamos lá. Quantidade. Quantidade de 1. Aí eu simplesmente chamo a lista, ponto, count 1. Aí ó, print, quant 1. Tem 4. Então ele achou 1, 2, 3, 4 números 1. Certo? Se eu quiser saber quantos 2 tem, eu poderia, né, mudar aqui o código e colocar o 2 aqui rapidamente. Embora os nomes das variáveis precisem mudar também para poder ficar com lógica inteligível, né? Não para execução. Então, a Shift Enter, ó, já tem quantos 3? Só 3. Tá bom? Agora vamos fazer aqui o uso do in, né? Então, como é que a gente faz o uso do in? Percorrer uma lista simples, vamos pegar aquela primeira listinha lá e só printar ela. Então, você bota aqui, ó, for, aliás, joga aqui a lista, né? Aí você pergunta lá, por exemplo, 10, in, L. Aí ele vai dizer true. É só isso. Se você quiser, ó, ele existe 10. Se você botar 100, false. Agora você quer guardar essa informação, então você diz assim, busca, por exemplo, recebe isso. Tá, aí você print, busca. Ó, agora a busca virou uma variável. Tanto que ele tirou aqui esse altzinho vermelho, que é para dizer, não está na memória do computador, está na variável busca. Certo? Então, é muito útil para isso, para correr uma lista. Tá? Vamos mostrar agora Shift Enter, o uso do range. Então, o range, né, ele é basicamente, ó, se eu botar só o range aqui, ó, range
de 10, opa, range. Olha o que vai acontecer, range de 10. Ele só mostra isso aqui, ó. É um objeto, não é uma lista. Se eu quiser que isso aqui vire uma lista, eu tenho que associar o comando list. List, range 10. Aí agora, ó, virou uma lista. Tá vendo? Começando no 0 e indo até o 9. Se eu quiser, não, eu quero começar no 2. Aí eu boto aqui, ó, 2, vírgula. Aí agora a lista vai ser no 2. Se eu quiser, não, eu quero 2, mas com o passo 3. Até o 10. Aí, ó, quem são? 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. Aí acabou a lista. Então aqui é onde começa. Aqui é o valor final em aberto. Não vai até ele, vai até o imediatamente anterior. E aqui é o passo. Então, isso aqui é o uso do list junto com o range. Tá? E no caso do, por último, vamos mostrar aqui o uso do enumerate. Tá? Então, nós temos uma listinhazinha simples bem aqui. Tá? E agora eu quero printar o cara e a posição dele, certo? Então, eu boto aqui, ó, for i, vírgula e. Aí quem é o i? É a posição. Tá? O i pode ser uma outra letra, o e pode ser outra letra, não tem problema. Porque na programação, geralmente, i é um contador. I é o elemento, certo? Você pode chamar do que você quiser aqui. In. Aí o enumerate, ao invés de botar só in L, 2 pontos, você usa a função enumerate. Enumerate. Tá? E bota o L dentro como um parâmetro da função enumerate. Agora ele já sabe que ele vai percorrer a lista e vai só se criar uma tupla, dizendo, olha, esse elemento, que é o 10, está na posição 0, o 20 na 1, o 30 na 2, o 40 na 3 e o 50 na 4. Aí você agora pode chamar. Vamos só printar isso, coisa bem simples. Vamos lá, vamos chamar o appstring de formatação. Abre e fecha aspas, diz, ó, o elemento, aí você chama ele aqui, o elemento é, 2 pontos com 3 casas, 3 dígitos, o elemento é, está na posição, opa, aí chama a variável de novo com chaves, com a variável i, 2 pontos, também 3 dígitos, e aí você manda ele printar. Aí ele vai dizer, ó, o elemento ele percorre a lista toda, enumerando ela e dizendo, ó, o elemento 10 está na posição 0, o 20 na posição 1, né? O 30 na posição 2, o 40 na posição 4 e o 50 na posição 5. Então, basicamente é isso. O enumerate é uma funçãozinha, né, que você joga na lista para que o for guarde a posição junto com o valor do elemento da lista. Ok? E era isso, pessoal, que a gente tinha para mostrar hoje. Obrigado pela atenção e partam para os exercícios.